Se Jesus é Deus, por que ele é filho de Deus? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Antônio, e ele perguntou: se Jesus é Deus, por que ele é o filho de Deus? Antes de iniciar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E os pedidos de oração de hoje: o irmão Edilson Silva pediu oração pela saúde dele e para que a família dele continue firmes nos caminhos do Senhor. Então, possamos estar orando pela saúde do irmão Edilson e pela família do irmão Edilson também, que eles continuem essa caminhada junto conosco, rumo à Canaã Celestial. A irmã Pamela Andriele pediu oração pelo pai dela, que ele tem vícios em bebida, e isso está gravando algumas doenças nele, está trazendo algumas doenças nele. Então possamos estar orando pelo pai da irmã Pamela, que ele largue esse vício e que Deus restaure a saúde dele, se assim for da vontade de Deus. O irmão Gustavo Garcia pediu oração para que Deus restaure o casamento dele. Então possamos também estar orando pelo irmão Gustavo, que Deus faça essa restauração no casamento dele. E vamos à pergunta de hoje, irmão Antônio: se Jesus é Deus, por que ele é filho de Deus? Primeiro ponto para a gente iniciar, nós vamos ter a certeza de que Jesus é Deus. Vamos lá, abrir nossas Bíblias. João, capítulo 1, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo, desde o princípio, desde a eternidade, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 14, João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nós temos a certeza que Jesus é Deus, porque ele estava no princípio, desde a criação, ele era o Verbo. Então quando a gente vê em Gênesis, e Deus disse, é o próprio Jesus, o Verbo, a ação. E aí, a ação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Quem se fez carne? Jesus. Então, Jesus é Deus. Jesus está desde o princípio, desde a criação, participando de tudo. E agora a pergunta: por que Jesus é filho de Deus? A gente já falei aqui sobre os títulos na Bíblia, né? Quando a gente fala filho de, significa o caráter que você está trazendo, né? Alan, filho de Paulo, ou seja, traz todo o caráter, a bagagem do meu pai em cima de mim. Então quando diz Alan, filho de Deus, eu vou deixar esse vídeo aqui no card aqui em cima, e vou deixar também na descrição do vídeo, os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais, lá eu falei mais detalhadamente sobre isso. Então, esse é um dos motivos, a carga de caráter, a carga de representatividade de quem você é. Você é conhecido pela pessoa que você é filho de. Se você é filho de bandido, as pessoas tendem a te associar a um bandido. Por mais que você não seja, as pessoas tendem a associar a isso. Então, essa carga de caráter que o pai passa para o filho. Um segundo ponto, nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria, não foi gerado por outro homem, como Sansão. A mãe era estéril, mas foi gerada por outro homem, Manoá, o pai dele. Então, isso daqui também conta. Ele foi gerado por Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, filho de Deus. Mas eu acho que o mais importante é esses versos que nós vamos ler agora. Mateus, capítulo 26, versos 63 e 64. Mateus 26, 63 e 64. Então aqui nós vimos que Jesus era Deus, estava desde o princípio, participou de toda a criação.
ele é filho de Deus porque vem de Deus, vem o caráter do Pai em cima dele, foi gerado pelo Espírito Santo, mas vamos prestar atenção nesses dois versos, Mateus 26, 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, no julgamento de Cristo, ele já tinha sido preso no Getsemane, tinha sido levado, estava sendo julgado pelos sacerdotes, pelos fariseus. E aí ele pergunta: você é o Filho de Deus? E aí Jesus responde, verso 64: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem, Jesus se intitula como o Filho do Homem e o sumo sacerdote como o Filho de Deus. Por quê? O Filho do Homem é uma expressão que eles usavam para caracterizar o ser humano. Eu sou filho do homem, você é filho do homem, filha do homem. Somos seres humanos. Quando aqui diz Filho de Deus, quando Jesus fala Filho do Homem, aqui, ele quer dizer que ele sendo gerado dentro de um ser humano, ele como humano, Jesus que é 100% Deus, 100% homem, ele, filho do homem. Filho de Deus significa que ele vem da parte do Pai também, ou seja, como ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele tem ligação direta com Deus. É esse o ponto aqui que é o Filho de Deus. Quando diz Filho de Deus, não é que ele foi gerado como pais e filhos hoje, eu tenho um filho, ele foi gerado por mim. Então, não quer dizer que Jesus foi gerado por Deus como se ele fosse criado por Deus, porque ele já existia. É muito diferente a conotação de Deus Pai, Deus Filho. Para Deus ser pai, ele não precisa ter um filho. Para Deus ser filho, ele não precisa ter um pai. A gente não consegue ter essa dimensão aqui tão clara nos seres humanos, porque a gente já imputa isso na nossa cabeça. É a mesma coisa, como é que pode 3 ser 1? Ué, se é 3 é 3, se é 1 é 1. Mas Deus é 3 e 1. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São coisas que nós não conseguimos juntar com as coisas que nós temos na nossa realidade. Nós não conseguimos fazer... Eu não posso ser pai se eu não tiver um filho. Meu filho não pode ser um filho se ele não tiver um pai, se ele não tiver uma mãe, né? Então, Deus não precisa disso para que ele tenha essas características, esses atributos. E o mais importante aqui, que a Bíblia nos diz que eu e você, quando aceitamos a Cristo, quando nos entregamos a Deus, adquirimos o direito de ser chamados de filhos de Deus, ou seja, vindos da parte do Pai, carregando o caráter de Deus, o caráter do Pai. Quando eu e você nos entregamos a Cristo, nós temos essa responsabilidade de carregar o caráter de Deus, de deixar que Deus vive em nós, que as pessoas olhem para nós, elas não vejam nós, elas vejam a Cristo, elas vejam a Deus. Então, espero ter respondido a pergunta do irmão Antônio. Jesus, ele não é filho por ser criado, mas ele é filho porque ele, além de ser gerado aqui pelo Espírito Santo, ele traz essa carga, esse caráter de Deus, vindo diretamente de Deus, diretamente do Pai. Espero ter respondido a pergunta do irmão Antônio. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você tem alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo todos, respondendo a todos e orando por todos. Convido agora os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de aprender um pouco de Ti, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos conduza a andar nos Teus caminhos, que possamos, Senhor, cada vez nós diminuirmos o nosso eu, que Cristo vive em nós, que o caráter, o Teu caráter, Senhor, como filhos Teus, resplandeça em nós, Senhor amado, no nosso caminhar. Que as pessoas ao olharem para nós não nos vejam, mas vejam sim
a Ti, Senhor, vejam a Cristo, vejam o Teu caráter, vejam a transformação que o Teu poder pode fazer na vida do ser humano, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.